Olá, aluno. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Ellen Mendonça. Peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem mais vídeos. No vídeo de hoje, vamos conhecer a evolução histórica da tabela periódica e também as contribuições dadas por cada cientista no decorrer da sua trajetória até os dias atuais. Os objetivos da nossa aula: conhecer a evolução da tabela periódica, representar um elemento químico qualquer a partir de seu símbolo e número atômico, identificar o símbolo dos principais elementos químicos na tabela periódica e relacionar as propriedades dos elementos químicos com a sua posição na tabela periódica. A primeira contribuição veio do cientista Antoine Lavoisier. Ordenou e sistematizou um conjunto de observações e hipóteses que deu origem à química científica. Ele publicou em 1789 o Tratado Elementar da Química, que é um livro onde Lavoisier lançou as bases da química moderna. Esse livro foi dividido em 3 partes. A primeira parte trata-se de uma exposição da nova química e discute pela primeira vez detalhes sobre o tema calor, composição da atmosfera, análise do ar atmosférico e suas partes. A segunda parte do livro trata-se das combinações de ácidos e bases com a formação de sais neutros. E a terceira e última parte contém uma descrição dos instrumentos e operações da química. É interessante afirmar que nesse livro Lavoisier derruba a teoria do flogisto e estabelece o conceito de elementos como uma substância que não podem ser mais decompostas. Uma importante consequência do seu trabalho foi a lei da conservação da massa, que nós conhecemos, como a lei de Lavoisier, que é nada na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ele deixou aí uma tabela com 32 elementos químicos. Depois vem na sequência as tríades de Dobereiner. As tríades de Dobereiner ele tentou estabelecer em 1817 uma correlação entre a massa e as propriedades de alguns elementos. Inicialmente, ele percebeu que o cálcio, o estrôncio e o bário se apresentavam em ordem crescente de massa atômica e com propriedades químicas semelhantes. Então, ele organizou esses elementos por propriedades semelhantes e deu o nome a esses grupos de tríades. Em 1829, Dobereiner já havia registrado o mesmo comportamento para outros 2 grupos de 3 elementos, o cloro, o bromo e o iodo, lítio, sódio e potássio. A cada um desses conjuntos, ele deu o nome de tríade. O maior mérito de Dobereiner foi tentar agrupar os elementos seguindo esse critério lógico. Posteriormente, ele colocou essas tríades como a massa atômica do elemento central da tríade era a média das massas atômicas dos outros 2 elementos químicos. Então, é a forma como ele calculava essas tríades. Outra contribuição foi a de Biguin de Chancotois, que levou o nome de parafuso telúrico. O geólogo e mineralogista francês Alexandre de Chancotois, de 1820 a 1886, também fez tentativas de organizar os elementos. Ele colocou em ordem crescente de massa atômica em uma espiral conhecida como parafuso telúrico. Em cada volta do parafuso, elementos com diferença de aproximadamente 16 unidades de massa eram verticalmente alinhados. De Chancotois foi quem primeiro percebeu as propriedades comuns a cada 7 desses elementos. Por meio de um parafuso telúrico, ele foi capaz de prever as formas de diversas substâncias.
Então, ele verificou que os elementos químicos com propriedades semelhantes situavam sobre a mesma geratriz do cilindro. Só que a tabela periódica, que seria o parafuso telúrico, tinha algumas limitações, que seria a mistura de substâncias simples e substâncias compostas. A representação gráfica seria muito complicada e só é válido para elementos com número inferior a 40. Na sequência, nós temos a contribuição da Lei das Oitavas, de Newland. Em 1863, o químico inglês John Alexander Reina Newlands reuniu 56 elementos em 11 grupos. Ele usou como base propriedades físicas semelhantes e notou que existiam muitas propriedades similares em pares de elementos que diferiam em 8 unidades de massa atômica. Essa observação resultou na Lei das Oitavas e levou Newlands a publicar em 1864 a sua versão da tabela periódica, que seria comparada com as notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, a tabelinha mostra justamente essa semelhança com as notas musicais. Então, ele agrupou os elementos em 7 grupos de 7 elementos, por ordem crescente de suas massas atômicas. O oitavo elemento é uma espécie de repetição do primeiro, como a oitava nota de uma oitava de uma música. Então, ele fez essa comparação. Ele estabeleceu uma relação entre as propriedades dos elementos e a sua massa atômica. A esse tipo de repetição com propriedades semelhantes chamou-se de periodicidade, e é esta a origem do nome da tabela periódica. Então, foi graças ao Newlands que a tabela periódica é chamada desse nome. Newlands observou que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas diferentes apresentavam propriedades químicas semelhantes. Assim, o primeiro elemento de uma oitava apresentava propriedades semelhantes ao primeiro elemento da outra oitava, e assim sucessivamente. Newlands organizou os 61 elementos químicos conhecidos na época em ordem crescente de massa atômica e colocou-os em colunas verticais. Cada uma das colunas verticais possuía 7 elementos. Então, está demonstrada aí a tabela de Newlands. Só que tinha também algumas limitações, né? Que seria em determinadas colunas onde estão elementos com propriedades semelhantes, encontram-se alguns erradamente colocados, como está demonstrado aí na tabela. O telúrio, por exemplo, que é o TE, está circulado aqui, né? Só um minuto. Ó, o telúrio está aqui. Foi colocado antes do iodo. Contudo, a sua massa atômica relativamente é maior. Depois temos as contribuições das curvas de Luther-Meyer. Ele é mentor do volume atômico e ele mostrou, através de seus estudos, a relação entre os volumes atômicos e as massas atômicas relativas à curva de Meyer. Então, temos a figura aí do que seria esse estudo, né? Ele fez estudo em relação aos volumes atômicos e foi encontrando justamente essas curvas dos elementos até então conhecidos na época. Bom, também teve limitações, né? Ele não fez distinção entre o que era elemento e o que é um composto simples, pelo que não corrigiu as massas atômicas relativas e também não previu as propriedades dos elementos que ocupariam os lugares vazios. Vamos agora às contribuições de Dmitri Mendeleev, que é considerado o pai da tabela periódica. Mendeleev, durante seus trabalhos com os elementos químicos, tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um deles em uma ficha. Em um dado momento, no ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, Mendeleev manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características e semelhanças dos elementos. A gente pode perceber pela tabela de Mendeleev que ele colocou em 8 grupos, né? Que grupo 1, grupo 2, 3 até o grupo 8 e em 12 linhas. Bom,
O cientista organizou os elementos por ordem crescente das suas massas atômicas e de reatividade, em que R elevado a 2O, RO, R2O3, RH4 indicava a proporção do elemento R e o oxigênio O ou o hidrogênio H em uma substância. Então, ele organizou os elementos distribuindo-os em 8 colunas verticais e 12 linhas horizontais. Ele verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que a massa atômica, que aumentava a sua massa atômica. Ele admitiu que o peso atômico de alguns elementos não estava correto e a grande sacada dele foi deixar lugares vagos para os elementos que ainda estavam por descobrir. A gente pode perceber esses lugares na tabela, né? Que ele já previu a existência de alguns elementos que não eram conhecidos na época. Depois nós temos a contribuição de Moseley. A tabela periódica de Moseley, no ano de 1913, o químico Henri Moseley, a partir da tabela proposta por Mendeleev, montou a tabela nos padrões que conhecemos até os dias de hoje. Diferentemente de Mendeleev, Moseley organizou os elementos em ordem crescente de número atômico e manteve a organização em colunas horizontais e verticais, mas posicionou os elementos nas mesmas características químicas, nas mesmas colunas verticais. Então, ele demonstrou que a carga do núcleo do átomo é característica de um elemento químico, né? A carga do núcleo seria os prótons e os nêutrons. Ele reordenou os elementos químicos por ordem crescente de seus números atômicos. Então, nós temos até hoje a tabela periódica dessa forma, né? Ordem crescente de número atômico. Quando os elementos são agrupados por ordem crescente de número atômico, observa-se a repetição periódica de várias propriedades. É o que a gente percebe, por exemplo, que todos os elementos do grupo 1 da tabela apresentam características químicas semelhantes. E por último, nós temos a contribuição de Glims-Borch, que é conhecido como a série de actinídeos. Ele descobriu todos os elementos transurânicos do número atômico 94 até o 102, sendo reconfigurado a tabela periódica e colocado a série dos actinídeos debaixo da série dos lantanídeos. A tabela periódica atual. Após 1913, a tabela periódica proposta por Moseley não sofreu nenhuma grande modificação. Na verdade, passou por algumas atualizações, já que alguns elementos químicos foram descobertos. Comparando-a com a tabela atual, a tabela de Moseley não apresentava, por exemplo, os elementos químicos de número atômico 110 e 118. Além disso, a série dos actinídeos estava localizada acima da série dos lantanídeos. A última atualização realizada na tabela foi no ano de 2016, quando os elementos 113, 115, 117 e 118, esses números são os números atômicos, passaram a fazer parte oficial da tabela. Classificação dos elementos químicos. As propriedades químicas dependem diretamente do número de elétrons da camada de valência, do átomo no estado fundamental. Então, se você não está lembrado o que é camada de valência, assista à aula anterior, sobre distribuição eletrônica, que lá está bem detalhado. O número de elétrons de cada camada de valência determina não só o tipo de ligação que os átomos podem estabelecer para formar substâncias, como também as propriedades e os tipos de reação que essas substâncias apresentam. Então, na tabela periódica atual, os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, de modo a formar 7 períodos, que são as linhas, na horizontal, e 18 grupos ou famílias, que são as colunas, na vertical. E foram classificados, nomeados de alguma forma. Número da coluna 1A ou grupo 1, tem os elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Eles recebem o nome específico de metais alcalinos. O grupo 2A ou 2 da tabela, os elementos que compõem esse grupo é o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Eles recebem os nomes de metais alcalinos terrosos. O grupo 16, que corresponde ao 6A, contém os elementos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. São chamados especificamente de calcogênios.
O grupo 17, 7A, tem os elementos flúor, cloro, bromo, iodo e astato, são chamados de família dos halogênios. E o último grupo, a última coluna na vertical, é o grupo 18, que também recebe o nome de 8A. Os elementos são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E recebe o nome de família dos gases nobres. Propriedades químicas dos elementos. As propriedades químicas dos elementos podem ser previstas com base na distribuição eletrônica do átomo no estado fundamental. Concluímos então que o diagrama de energia, que é o diagrama de Linus Pauling, onde a gente faz a distribuição eletrônica, fornece indicações claras sobre as propriedades químicas dos elementos. Vamos então à tabela periódica atual. Nela, os elementos químicos também podem ser classificados em conjuntos, chamados de séries químicas, de acordo com a sua configuração eletrônica. Então, nós temos os elementos representativos, que são os do grupo 1 e 2, e também os do grupo 13 ao 17, o que a gente fala de elementos da parte alta da tabela periódica. Nós temos os metais de transição, que corresponde ao grupo 3 ao grupo 12. Temos também os gases nobres, que corresponde ao grupo 18, que é a última coluna na vertical da tabela. E temos os metais de transição interna, que são a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Então, todos esses elementos da série dos lantanídeos e dos actinídeos, eles estão aqui entre o bário e o hafnio, no caso da série dos lantanídeos, e o radônio e o hafnio na série dos actinídeos. Podemos classificar os elementos de acordo com as suas propriedades físicas nos seguintes grupos. Os metais, eles são bons condutores de eletricidade e calor, são maleáveis, dúcteis e possuem brilho metálico, característicos são sólidos, com exceção do mercúrio. Eles constituem a maioria dos elementos da tabela periódica. Outro grupo são os não metais ou ametais, são os mais abundantes na natureza. E, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade. Também não são maleáveis e nem dúcteis, e não possuem brilho. O grupo dos gases nobres, são o grupo 18, são no total 6 elementos. E sua característica mais importante é a inércia química, ou seja, raramente eles reagem com outros elementos químicos formando substâncias. Temos também o hidrogênio, que é um elemento considerado à parte de todos os outros, por ter um comportamento único. Bom, se você gostou da aula, peço que você clique aí no gostei. Se você tem alguma dúvida, registre nos comentários que eu irei ajudá-lo. Até a próxima aula!